possível resgatar a honestidade tributária? Qual que é a sua opinião? Esse talvez seja o maior desafio que nós temos aqui no Brasil, é o resgate dessa honestidade tributária. É possível. Talvez não com o direito penal, que foi o tema abordado na nossa palestra, mas com outras formas de educação fiscal, de reforço das instituições, de melhora do processo administrativo, na esteira de que se busque uma melhor forma de que essas pessoas cumpram a legislação sem ter uma possibilidade de repressão, e sim pelo fato de entenderem que isso é necessário para a sociedade. O senhor disse lá dentro que esse crime acaba se transformando em algo normal para determinados grupos, né? Exatamente. Existe a teoria que foi abordada, que é a teoria da associação diferencial, que diz que o crime é apreendido dentro desses micronúcleos. E a partir desse momento existe uma ausência dos códigos legais. As pessoas acham praticamente normal se cometer essas condutas de evasão fiscal, principalmente. No meio empresarial, de acordo com essa teoria, isso passa a ser comum. E a pessoa entende que não está ofendendo a lei. E elas criam técnicas de neutralizar o próprio cometimento do crime. Geralmente porque nada acontece com elas? Exatamente. Existem estatísticas que provam que a maioria das pessoas que vão para a cadeia ou que tem um problema penal, vamos dizer assim, ou seja, que são submetidos às regras criminais, são pessoas que têm uma baixa condição de vida e que existe uma seletividade. Essa seletividade do direito penal é direcionada para aqueles que têm menos condições socioeconômicas, e isso reflete nas condenações. Tanto é assim que existem muito poucas condenações nesses crimes tributários, pela dificuldade de investigação, pela dificuldade do processo e por essa cultura arraigada na sociedade de que os bons homens, os homens de negócio, existe uma tolerância em relação a eles na questão criminal. Para muita gente, então, sonegar no Brasil é um bom negócio, digamos assim? Exatamente. Primeiro porque existe uma dificuldade muito grande de pegar essas pessoas, né? Até pela complexidade das investigações envolvidas, pela falta de estrutura estatal. Isso leva a valer a pena arriscar, né? E se arriscar, eu pago, porque aí eu tenho uma extinção da punibilidade. Então a lei é seletiva também. Não é só as pessoas, a cultura arraigada, mas a própria legislação, ela dá uma benécia a essas pessoas. É um rombo muito grande, né? Já se passa agora dos 320 bilhões de reais. Daria para fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Com certeza. Talvez esses crimes não tenham essa noção social, as pessoas não têm a noção social de quanto esses crimes são prejudiciais. Elas dão muito valor a esses crimes contra a vida, que é importante também, mas crimes contra o patrimônio privado, que são crimes pequenos, as pessoas dão mais importância a eles do que esses crimes que a gente diz sociais, que atingem um número indeterminado de pessoas, mas que tem um valor muito significativo para a sociedade, porque esses valores podiam estar sendo revestidos em educação, em saúde, em outras questões. E a porcentagem dessa sonegação em relação ao PIB ela é tão grande que poderia diminuir a carga tributária, e isso daria mais inclusão social, menos informalidade, e seria um ciclo, né? Por isso que é necessário que a gente se combata com veemência esse tipo de criminalidade, que é a criminalidade mais perniciosa para a sociedade. Como que nós, cidadãos, podemos fazer isso? De colaborar de que forma? Colaborar em não aceitar esse tipo de situação e de coibir as pequenas corrupções, porque as pequenas corrupções elas vão se arraigando na sociedade e passam a ser normal, passam a ser umas condutas toleradas. A gente não pode tolerar esse tipo de situação. Então a conduta ideal é ter educação fiscal, pagar o imposto independente das justificativas extrajurídicas de que não se reinveste, de que não... É importante a população fiscalize e que cobre a transparência dos órgãos públicos para que haja coibição desse tipo de criminalidade.